Olá, bom dia, alunos do sétimo ano, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma aula de História. Hoje é a aula de número 11, dia 29 de maio, e hoje iniciamos o segundo bimestre na disciplina de História. Vamos começar a trabalhar a apostila do segundo bimestre. Então, os exercícios que eu para colocar aqui para vocês resolverem na aula de hoje já são referentes à apostila do segundo bimestre, o conteúdo da aula também. Nós vamos iniciar esse segundo livro apostilado do ano falando sobre a África. Nessa primeira aula vamos traçar aí algumas características, um resumo, na verdade, de algumas características do continente africano, e nas próximas aulas nós vamos aí entrando em mais detalhes, de forma mais detalhada sobre esse continente. Hoje os primeiros trechos aqui da apostila, eles trazem um resumo, algumas características importantes para nós iniciarmos o estudo sobre esse continente tão importante para toda a humanidade, que é o continente africano. Então está aí o título da aula de hoje, a África. Já começando com algumas características importantes que eu separei para vocês aí no slide, vocês podem acompanhar. Primeiro, que o continente africano, a África, ele é considerado o berço da civilização do mundo, o berço da humanidade. Que foram lá no continente africano onde foram encontrados os mais antigos vestígios de presença de seres humanos. Por isso, o berço da humanidade, porque os mais antigos vestígios de presença de seres humanos que se tem conhecimento foram encontrados na África. Por isso, lá é o berço da humanidade, o berço de toda a civilização mundial, vamos assim dizer, o berço da humanidade. Porque lá foram encontrados esses vestígios de seres humanos que são os mais antigos que se tem conhecimento. É o terceiro maior continente em extensão, tem mais de 30 milhões de quilômetros quadrados. Atualmente ele é constituído por mais de 50 países e dentro aí desses 50 países uma diversidade muito grande de etnia, de cultura, de idioma, religião. É um continente bem heterogêneo, ou seja, são vários, não é uma cultura única, não é uma etnia única, não. É um continente com mais de 50 países, cada país com uma cultura diferente, claro que com algumas semelhanças entre si, mas com várias diferenças, e essas diferenças formam o continente africano, e por isso que é um continente tão rico culturalmente falando, para a humanidade. Por isso que é um continente muito importante. Muitas coisas que nós temos conhecimento nos dias de hoje, muitos costumes, comidas, religiões, entre outras coisas, que existem até o dia de hoje, que nós conhecemos muito bem, são influências do continente africano, da cultura africana. Principalmente no tempo ali da escravidão, em que os africanos vieram aqui para o Brasil e também para outras partes do mundo, trouxeram junto a sua cultura, os seus costumes, e acabou influenciando na formação cultural do nosso país também. Então, ele é o terceiro maior continente em extensão. O nome África surgiu na época da Roma Antiga e designava os habitantes da parte norte do continente. Então, nem sempre se chamou África, até anotei aqui que na antiguidade os gregos denominavam esse continente de Líbia, que significa país dos Lebu, ou de Lúben do Gênesis. Então, era denominado assim pelos gregos, depois passou a ser conhecida como África, que faz, na Roma Antiga, que faz aí referência aos habitantes da parte norte desse continente, os afrígues, entre outros povos que tinham nomes semelhantes, e acabou surgindo essa denominação, essa nomenclatura de África na época da Roma Antiga. A região norte da África ficou conhecida como África Setentrional, e é onde se localizavam as civilizações egípcias,
egípcia e cartaginesa, que são civilizações que nós já estudamos, o Egito, Cartago, estudamos no ano passado esse conteúdo, e foram cidades, reinos muito importantes para a antiguidade, que desempenharam um papel importantíssimo na formação de vários povos, na formação da humanidade de uma forma geral, e que estavam localizados, né, na região africana, no continente africano. O Egito, inclusive, até hoje, né, está localizado no continente africano. Nós vamos ver essa questão de África setentrional. A região da África subsaariana tem o deserto do Saara como fronteira natural. É o que divide ali a África setentrional da África subsaariana. É uma divisa natural, uma fronteira natural, que é o deserto do Saara. Nós vamos ver o mapa no próximo slide. As histórias e as tradições dos povos que habitavam a região eram baseadas na oralidade e transmitidas pelos griotes. Nessa região surgiram os reinos de Gana, como vocês podem ver aí no slide, Mali e Songhai. Foi nessa região que eles se desenvolveram, tá? Que nós vamos ver essa divisão aí no mapa. Então, dentro do próprio continente africano, já existia uma divisão de dois tipos de África, a África setentrional e a África subsaariana, que tinha como fronteira natural o deserto do Saara, com culturas diferentes, e sendo influenciados de forma diferente. Algo importante que eu anotei aqui para passar para vocês, que no continente africano foram identificadas mais de 1000 línguas nativas que surgiram no continente africano. E isso sem falar nos outros idiomas que vieram de fora e que são também falados dentro do continente africano. Isso por causa da colonização. Muitos países do continente africano foram colonizados por países europeus, como a Espanha, Portugal, Inglaterra, França, Holanda, entre outros países. Então, além dessas 1000 línguas nativas que foram identificadas no continente, ainda tem aquelas línguas que estão lá por causa da colonização, como português, francês, italiano, alemão, espanhol, e também o afrikaner, que é uma língua derivada do holandês, e também o árabe, línguas faladas também pelos africanos. Então é uma diversidade linguística. Além das línguas nativas, existem aquelas que vieram com os colonizadores, que derivam aí da Europa e também ali do Oriente Médio, como o caso dos árabes. No mapa aqui, dá para ter uma ideia. Eu vou pegar aqui um marcador para facilitar a identificação, tá? Para facilitar a identificação. Deixa eu pegar um marcador aqui. Aqui. Essa região aqui, que eu vou circular de vermelho, é a África setentrional. É praticamente dominada aí, em quase toda a sua extensão, pelo deserto do Saara. Vocês podem ver aqui, ó, deserto do Saara. É essa cor um amarelo mais forte. Aqui são reinos e impérios, que mostra em marrom aqui. Essa parte mais ao sul é a África subsaariana, tá? É a região mais ao sul do deserto do Saara. E lembrando que a fronteira que divide essas duas regiões da África, a África setentrional e a África subsaariana, é a fronteira natural, que é o próprio deserto do Saara. E aí eu separei aqui uma característica para facilitar o entendimento dessa divisão. África setentrional, ou África do Norte, ou África Mediterrânea. África Mediterrânea porque
ela fica ali às margens do mar Mediterrâneo, como nós vimos no mapa. Região localizada ao norte do continente, dominada quase completamente pelo deserto do Saara. E aí tem a África subsaariana, que é a região dominada por savanas, florestas e alguns desertos, ao sul do deserto do Saara. É nessa região ali onde nós vamos encontrar grande quantidade animais, como os animais selvagens, como os leões, girafas, elefantes, leopardos, todos aqueles animais que nós vemos em documentários, aquelas savanas que as pessoas fazem os safaris, né? Aquele espaço que nós conhecemos pela televisão, por documentários, fica localizada nessa região da África subsaariana. Então, se um dia forem viajar para algum país do continente africano com a intenção de ver esses animais, de ir até as savanas, de fazer safaris, essas coisas, essa é a região adequada, a África subsaariana, que tem ali a sua região dominada por essas savanas, por florestas, e onde tem esses animais selvagens como leão, leopardo, guepardo, hipopótamo, entre outros animais selvagens que nós conhecemos. Então é um resumo de algumas características já para o início desse novo conteúdo do continente africano. Nas próximas aulas nós vamos detalhar um pouco mais essas características e outras novas que vamos conhecer sobre o continente africano. Colocando em prática, separei aí alguns exercícios para vocês resolverem. A apostila já do segundo bimestre, página 2, é um exercício que bem fácil de resolver, mais de respostas pessoais, tá? Que vocês vão resolver baseado numa figura que está lá. A apostila, página 3, organiza as ideias e também exercícios de revisão do que vou mandar no arquivo PDF. Eu vou mandar já, para facilitar, a correção desses exercícios da página 3. Da página 2 não vou mandar porque é uma visão mais pessoal, então não tem como mandar uma correção. Vai mais do olhar pessoal de vocês. Mas vou mandar da página 3, o Organiza as Ideias. Exercícios de revisão, porque a nossa avaliação é na semana que vem, na próxima sexta-feira. Não esqueçam, já tem o calendário disponível e o conteúdo também. Lembrando que é conteúdo do primeiro bimestre, porque encerramos a apostila do primeiro bimestre na aula passada. Então, esses exercícios é referente à apostila do primeiro bimestre, tá? E façam, porque a avaliação já é semana que vem. Eu vou mandar já também o arquivo com a correção dessa revisão para facilitar para vocês. Se tiver impressora, pode imprimir, colar no caderno. Senão eu aconselho que vocês copiem para ter ele físico, tá? E facilitar na hora de responder e para facilitar na hora de estudar, certo? Então vou mandar a correção dos exercícios de hoje, o arquivo com os exercícios de revisão e o arquivo com a correção da revisão, certo? Não esqueçam de registrar. Fizeram? Tira foto e manda no meu WhatsApp, tá certo? Para eu poder lançar a nota referente a essas atividades e registrar aqui que vocês têm feito a atividade. Se vocês tiverem atividades atrasadas, mandem a foto assim mesmo para que eu possa registrar aqui. Fez? Não esquece de tirar a foto e mandar no meu WhatsApp, tá certo? Lembrando mais uma coisa, antes de nós encerrarmos. Os exercícios são exercícios selecionados de caderno de atividades e apostila. Por quê? Porque são exercícios com conteúdo específico daquilo que vai cair na avaliação. Então vai facilitar para vocês estudarem dessa forma. A gente já tem feito assim, tem tido um bom resultado. Então é o conteúdo exato do que vai cair na avaliação. Está nesses exercícios selecionados de apostila e caderno de atividades que eu coloquei na revisão, tá certo? Eu estou à disposição caso vocês tenham dúvidas sobre o conteúdo, caso tenham alguma dificuldade na hora de fazer os exercícios, tanto da apostila quanto da revisão. Não fiquem com dúvidas, não deixem de fazer os exercícios, certo? Não deixem de tirar a foto e mandar no meu WhatsApp. Estou à disposição durante a aula para esclarecer essas dúvidas. Bons estudos, até a próxima aula, qualquer coisa, só chamar.